Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou tentar fazer um react aqui do debate lá que teve entre três religiosos, né? O Caio Fábio, o Rabino Ventura e o Sheikh Jihad, tá? Eu vou tentar fazer aqui com o OBS Studio, só que aqui eu não achei a opção de chroma key. Senão eu ia preencher o fundo para ficar mais legal. Se alguém souber como faz, me dá uma dica aí, tá? Mas enfim, a questão da primogenitude de Isaac ou Ismael não vai ser o foco desse vídeo. Mas a questão, ele falou uma coisa aqui muito interessante aqui nesse trecho aqui, desse corte, que eu já tinha falado aqui no canal em vídeos anos atrás, que inclusive se assemelha mais com a visão judaica do que com a visão cristã. Vamos ver primeiro o que ele falou aqui. Também a quarta questão é sobre o inferno. Para nós o inferno ele é físico, assim como o paraíso é físico. E qual que é a porta de entrada para o paraíso para nós, físico? É a crer em Deus único, da forma como Ele determinou. E para nós o inferno sim é físico, por quê? Né? De novo, respeitando as demais... Bom, nesse ponto eu discordo, né, da visão dele de dizer que o paraíso e o inferno é físico, mas respeito. Talvez por isso que alguns muçulmanos têm aquela crença, né, de que haveriam virgens no céu, né? Porque se o paraíso seria um lugar físico, então pelo menos algum tipo de recompensa ou de prazer teria, né? Mas essa é a visão dele. Beleza, vamos ver o restante aqui. Né? Não precisa mas eu me preocupo com quem está assistindo muito. O respeito é muito importante. Eu tenho todo o direito de colocar o que eu quero, mas com o devido respeito. Para nós, o que se imagina? Que nessa vida, as pessoas que fizeram o bem, mesmo não acreditando em Deus, elas serão recompensadas. Deus é justo. Para o não paraíso, importa. a vida eterna. Não. Só entra no paraíso com uma condição. Qual? Que é o ingresso, que é acreditar em Deus único, que é o dono do paraíso. Como que eu não acredito em Deus e eu entro no paraíso? Ou como que eu vou, se meus pais, ou se eu desobedeço meus pais, eu fico de castigo. E é físico. Entendi. Não é um castigo espiritual ou imaginário. Não, ali eu fico sem o videogame. Chegou a Engolf Up, exclusiva tríade de energia. Você é on? Engolf Up. Experimente. Entupiu? Chame a Igitec. São 50 anos de tradição em desentupimento. A gente tomava chinelada naquela época. Então é um castigo. E o inferno é como? O inferno para nós é o fogo. É o fogo infernal. E o paraíso é o eterno. Divide-se em duas partes. As pessoas que entram no inferno. Ou elas acreditam em Deus e suas más ações são maiores do que as boas ações, pode ser que Deus as perdoe, pode ser que não. Se não perdoar, elas entram no inferno. Por exemplo, eu desrespeitei aqui ou tomei alguma coisa da... Bom, nesse ponto eu divirjo um pouco dele, né? Porque ele coloca a crença como uma condição para entrar nesse céu. Claro que mesmo os que acreditam podem ir para o inferno. Isso lembra muito aquilo que Jesus falou assim, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então o que ele está dizendo é que só a crença não basta. Tem que também ter boas ações. Isso eu acho até coerente. Agora aqui é o ponto mais interessante, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Do pastor, por exemplo. Tomei alguma coisa dele. Eu pedi perdão a Deus. Deus só vai me perdoar se ele me perdoar, porque eu tomei algo dele. Então Deus não interfere nas questões que tem entre as pessoas, porque se eu tomei alguma coisa dele, tomei a vida dele, tomei a honra dele, tomei a propriedade dele, ele tem que me perdoar. Eu tenho que ser humilde, chegar e pedir perdão e devolver, ressarci-lo. Se eu fizer isso, se eu pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar. Se não me perdoar, eu serei punido no inferno, pagarei o que eu devo e depois irei para o paraíso. Agora... Bom, aqui já é o bastante, que é o ponto que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Eu fiz um vídeo alguns anos atrás, até escrevi no blog sobre isso, porque na visão de alguns cristãos, quando um cristão faz uma coisa errada, geralmente ele pede perdão para Deus ou para Jesus, não para a vítima. Só que na visão mais coerente, inclusive o judaísmo também tem isso, se eu fiz alguma coisa errada para alguém, quem tem que me perdoar é a pessoa que foi vítima do mal que eu fiz. Por exemplo, eu fiz alguém perder o emprego, quem tem que me perdoar é aquela pessoa.
Não é Deus que tem que me perdoar, porque senão esse Deus seria injusto. Ó, Senhor, eu acabei ali com uma família, chacinei bastante pessoas, matei criancinhas, o Senhor me perdoa? Ah, perdoa, Ronaldo, você vai pro céu. Peraí, mas será que aquelas pessoas me perdoaram ou não? E isso, pessoal, tem respaldo na própria Bíblia, aqui no Novo Testamento. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Perdoar. Aqui em Mateus 5, do versículo 23 a 26, olha o que Jesus fala. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O que ele está falando? Se você fez algum mal para o seu irmão, ou tem alguma coisa um contra o outro, primeiro você tem que se reconciliar com quem? Com a pessoa que você fez mal. Aqui, ó, não é com Deus, é com a pessoa. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, ou seja, em vida, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, que é Deus, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão, que seria o que a gente pode chamar de um castigo espiritual. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último céltio. O que Jesus está falando? Que se você fez mal para alguém, você tem que pedir, tentar se reconciliar com essa pessoa, porque senão Deus vai te colocar num tipo de prisão e você vai ficar preso até você pagar o mal que você fez para aquela pessoa. Inclusive, para quem não sabe, a Torá, ela é cheia de leis que envolvem ressarcimento. Por exemplo, se o boi do teu vizinho cair num buraco no teu terreno e morrer, se você não era ciente do buraco, você não tem que pagar nada. Agora, se você era ciente e não fez nada, você tem que pagar não sei quantos em proporção, em moedas, para o teu vizinho, porque você causou um prejuízo para o seu vizinho. Então não existe isso, por exemplo, eu causo um prejuízo, eu vou lá, peço perdão para Deus e pronto. Não, na Torá, várias leis têm ressarcimento, inclusive envolvendo dinheiro, porque se você causa um dano material para alguém, você tem que pagar, tá bom? Vamos ver agora esse outro trecho aqui, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então o que Jesus está falando aqui para ele? Se o irmão dele pecou contra ele, ele tem que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não é Deus que tem que perdoar essa pessoa, é a pessoa que foi vítima. Aqui no caso, nesse exemplo hipotético, Pedro. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Viu? Essa era a servidão nos tempos bíblicos. A pessoa não tinha dinheiro para pagar uma dívida, tinha que prestar serviço como servo. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Aí, vendo, pois, o conservo o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão as suas ofertas. Então nessa parábola aqui de Jesus, ele ilustra isso. Quem tem que perdoar as pessoas são as próprias pessoas, porque senão Deus não vai perdoar ninguém. Se você não perdoar, por exemplo, uma pessoa que fez mal para você, não adianta você também chegar no céu depois e querer o perdão de Deus, que Deus vai agir da mesma forma, como esse servo aqui. Ele teve uma dívida perdoada, mas não conseguiu perdoar uma dívida menor de um outro servo, tá bom? Então eu já falei disso alguns anos atrás, é bom que fica uma reatualizada aí no canal, e até uma liçãozinha de Bíblia, né, para as pessoas que gostam, porque isso eu acho coerente, isso que o Sheikh Jihad falou, tem uma convergência com o judaísmo,
E tem uma convergência com a lógica, né? Se eu causei mal para alguém, quem tem que me perdoar é a pessoa que eu causei mal, tá bom? Gostaram do vídeo? Quem gostou, dá um like aí, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá? Obrigado por ter assistido, paz a todos.